Seleção natural. Charles Darwin. Publicado pela primeira vez em A Origem das Espécies em 1859, este conceito transformou a forma como entendemos a diversidade biológica e a sua evolução ao longo do tempo. Darwin propôs um mecanismo que explica como as espécies mudam e se adaptam, desafiando tanto as crenças religiosas de sua época quanto as noções científicas predominantes. No século XIX, o conhecimento sobre as espécies e sua diversidade era limitado. Embora fosse aceito que as espécies pudessem mudar, não se sabia como ou porquê. Duas teorias dominaram o pensamento biológico antes de Darwin. 1. Fixismo. Essa perspectiva sustentava que as espécies eram imutáveis e criadas à medida que eram observadas. Foi uma visão alinhada com interpretações literais da Bíblia. 2. O transformismo. Popularizada por Jean-Baptiste Lamarck, esta abordagem sugeria que as espécies poderiam mudar ao longo do tempo através do uso e desuso de órgãos, e que essas mudanças eram herdadas. Darwin afastou-se destas posições, desenvolvendo um modelo baseado em observações empíricas e apoiado por uma lógica rigorosa. Vejamos os princípios fundamentais da seleção natural. 1. Variação. Dentro de uma população, os indivíduos apresentam diferenças nas características físicas, comportamentais e genéticas. Por exemplo, numa população de aves, algumas podem ter bicos mais longos do que outras. 2. Herança. Muitas dessas variações são hereditárias, ou seja, são transmitidas de uma geração para outra. Assim, se uma determinada característica confere uma vantagem, é provável que ela se perpetue na população. 3. Sobrevivência diferencial. Nem todos os indivíduos têm a mesma chance de sobreviver e se reproduzir. Aqueles com características mais adaptadas ao seu ambiente têm maior probabilidade de deixar descendentes. Este processo é conhecido como sobrevivência do mais apto, embora esta frase possa ser enganosa. Nem sempre se refere à força ou tamanho. 4. Acumulação de mudanças. Com o tempo, características vantajosas tornam-se predominantes numa população, levando ao surgimento de novas espécies ou a mudanças significativas nas existentes. Darwin observou que tentilhões em diferentes ilhas tinham diferentes formatos de bico, adaptados à sua dieta. Nas ilhas onde predominavam as sementes duras, os tentilhões tinham bicos fortes. Em outros, onde os insetos eram abundantes, os bicos eram mais finos. Na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, as mariposas claras, que antes ficavam camufladas nos troncos das árvores claras, tornaram-se mais visíveis devido à fuligem que escurecia as árvores. As mariposas escuras, por outro lado, tiveram maior sucesso reprodutivo, resultando em uma mudança notável na população. Na medicina moderna, as bactérias que desenvolvem resistência aos antibióticos sobrevivem ao tratamento, transmitindo essa resistência a gerações futuras. Na época de Darwin, não se entendia como as características eram herdadas. Foi somente com as descobertas de Gregor Mendel e o desenvolvimento da genética moderna que a seleção natural encontrou apoio científico mais robusto. A teoria de Darwin foi recebida com ceticismo, especialmente por setores religiosos que viam suas ideias como um ataque à crença na criação divina. As ideias de Darwin foram distorcidas para justificar o darwinismo social, uma ideologia que aplicava conceitos de sobrevivência e competição às relações humanas, justificando o racismo, o colonialismo e outras práticas opressivas. A seleção natural também impactou disciplinas como filosofia, antropologia e sociologia. Entre os debates mais notáveis estão: Darwin desafiou a ideia de que os humanos eram uma criação especial e única, argumentando que partilhamos um ancestral comum com outros primatas. Alguns filósofos exploraram como a seleção natural pode explicar a origem da moralidade e dos comportamentos altruístas. A teoria levanta questões sobre até que ponto as nossas ações e decisões são influenciadas pela nossa biologia e pelo nosso ambiente. A seleção natural é o mesmo que evolução? Não. A seleção natural é um mecanismo de evolução, mas não o único. O que acontece se o ambiente mudar muito rapidamente? Se as mudanças ambientais forem rápidas e imprevisíveis, uma espécie pode não ter tempo suficiente para se adaptar, o que poderá levar à extinção. Existem limites para a seleção natural? Sim. A seleção natural só pode actuar sobre características existentes, não pode produzir novas características a partir do nada. Como a seleção natural está relacionada à genética moderna? A moderna teoria da evolução combina a seleção natural de Darwin com os princípios genéticos de Mendel, que é conhecida como síntese moderna.